Olá, saúdo ao público que será abençoado hoje com mais um culto de devocional. Realizamos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero ler com vocês agora uma passagem bíblica que é o lema dessa semana, que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Eu leio agora na versão Almeida, que diz o seguinte: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Hoje seremos ministrados com a palavra que relata a fala de Jesus sobre a sua vinda. E que essa palavra possa abençoar a vida de todos vocês. Agora eu quero trazer uma palavra de oração em preparação para a mensagem que será ministrada. Oremos então. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais um culto de devocional. Que cada pessoa que nos assiste possa ser tocado pela sua doce presença, pela doce presença do Espírito Santo. Aquele que se encontra abatido, desesperançoso, que o Senhor possa confortá-lo. Aquele que anda preocupado, que o Senhor possa acalmá-los. Te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, erros que cometemos ao longo da semana, seja por palavra ou atitude, que nossas vidas agora venham ser cercadas pelo teu imenso amor. Amém. Em sequência ao nosso culto, ouviremos agora um hino em preparação para a prédica. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz conhecer. Fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo estejam com todos nós. Quando nós olhamos mais atentamente para o tempo que estamos vivendo, podemos ver que em muitos sentidos estamos diante de fins de ciclos. O ano de 2022 caminha para o seu final. Recentemente completamos mais um aniversário do Dia da Reforma Protestante. No calendário litúrgico, este domingo, o qual é o 23º após Pentecostes, lembra o penúltimo domingo do ano eclesiástico, que terá no próximo domingo, o domingo de Cristo Rei, o seu final de ciclo. Recentemente tivemos o resultado de eleições governamentais, eleições que marcam o fim de um ciclo, o qual antecede um novo ciclo que virá. A nossa vida como um todo é marcada por vários fins de ciclos, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, e assim sucessivamente.
No que diz respeito à nossa vida de fé, não é diferente. Uma vida que se inicia no batismo, o qual seu fim de ciclo é marcado pela confirmação, a qual encerra um tempo de fundamentação dos alicerces da fé e inicia um novo ciclo, o qual conduz a uma vida de crescimento contínuo de fé. O texto base para a reflexão deste domingo também se localiza em um fim de ciclo, final de ciclo qual é fundamental tanto para o tempo em que nós vivemos hoje, quanto para o que nos segue, quanto aquilo que nos aguarda adiante. Nos últimos domingos do ano eclesiástico, geralmente são lidos e refletidos textos sobre o fim, não apenas como uma perspectiva do final em si mesmo, mas como um fim que faz conexão a um novo começo que nascerá, no fim dos tempos, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, a saber, a salvação e a vida eterna que sucederão à volta de Cristo. Assim, convido a cada um e a cada uma para que, neste momento, possamos acompanhar a leitura do texto que se localiza no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, os versículos 5 a 19. Leio na versão Almeida Revista Atualizada. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando lhe sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Até aqui a palavra do Senhor. O texto que acabamos de acompanhar aqui faz parte de um bloco maior do Evangelho de Lucas, o qual compreende os capítulos 19 a 24, que é conhecido como o Pequeno Apocalipse, onde Cristo realiza alguns prenúncios sobre o fim dos tempos. Bloco também que traz os últimos momentos de Jesus em seu ministério na terra. Ministério o qual encerrou o seu ciclo no sacrifício vicário na cruz do Calvário. Podemos entender esse bloco final de Lucas como a Via Crucis versão São Lucas. Algo importante a se entender nesse contexto se dá no caráter desse prenúncio sobre o fim que Cristo anuncia aos seus discípulos. Tal prenúncio não se referia somente a um futuro de longo prazo, era também prenúncio sobre acontecimentos próximos aos ouvintes diretos, próximos aos discípulos que estavam ali. Os discípulos admiram a beleza do templo, e em resposta a ele Jesus diz: Vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Essa palavra inicial de Jesus é uma forte expressão de seu caráter como profeta. Foi uma profecia que, como a história da humanidade nos mostrou, se cumpriu pouco tempo depois. Nos versículos 5 e 6, em nosso texto, bem como os versículos 20 a 24, textos que seguem ao nosso texto, Jesus fala sobre perseguições que os seus primeiros seguidores sofreriam, perseguições que foram marcadas por martírio e catástrofes, como a queda do templo em Jerusalém, algumas décadas depois, na década de 70 depois de Cristo. Profecia que também diz respeito ao cumprimento de profecias registradas no Antigo Testamento,
como por exemplo a que está presente em Malaquias 4, versículos 1 e 2, onde a palavra do Senhor nos diz: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Porém, como já citado anteriormente, Jesus realiza nesta ocasião um prenúncio de como seriam os acontecimentos que antecedem o fim dos tempos. Ao olharmos para a forma com que Jesus responde aos seus discípulos, podemos reparar que havia uma situação entre os mesmos. Eles estavam muito preocupados com o que iria acontecer, querendo saber sobre quando se sucederiam tais coisas. E Cristo responde a eles: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu? E também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. E Jesus lhes diz: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá também grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão a mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa de meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Todos esses acontecimentos, todo esse prenúncio de Cristo, foi uma resposta que certamente eles não gostariam de saber, não queriam saber naquele momento. Mas Jesus disse o que era necessário que eles ouvissem e soubessem naquele momento. Tal resposta de Cristo se dá em dois aspectos para nós. Primeiro, Cristo tinha como intenção em salientar, em destacar que ainda não era chegado o momento do fim, sendo os acontecimentos ditos por ele apenas indícios de uma proximidade desse tempo. E segundo, ele afirma que os discípulos não deveriam se preocupar excessivamente com as aflições presentes, muito menos com aquelas que estavam por vir. Mas sim, ele adverte contra ideias enganosas propagadas por pessoas que não andam no caminho do Evangelho, se aproveitando desse momento de crise e de instabilidade. Jesus Cristo exortou eles a vigiar e a permanecerem firmes na sua palavra, perseverando na mesma até o fim. Para nós, o primordial dessa palavra está no seguinte: assim como Cristo teve grandes embates, os quais culminaram em sua morte expiatória, os seus discípulos também viveriam embates, perseguições e sofrimentos em nome de Cristo. E nós somos a continuidade dessa comunidade. Os sofrimentos podem aparentar fracasso, derrota, porém, assim como Cristo venceu, os que creem e se confessam cristãos, os que possuem sua fé firmada nele, também vencerão qualquer tribulação que possam enfrentar até o fim dos tempos. As grandes tribulações não são o fim, e sim apenas uma pequena amostra do mesmo. Podemos encontrar o grande valor do sofrimento em nome de Cristo, por amor ao Evangelho, na grande oportunidade que nós temos mediante as aflições. Cristo nos diz: e isso acontecerá a vocês para que deis testemunho. Tempos de crise não são somente tempos de lamento, lamento qual jamais deve ser ignorado, sem sombra de dúvida. Mas tempos de crise também são tempos de oportunidade, tanto de refletir como de lidar com essas crises, e também é tempo de assimilar o que se pode absorver de positivo em meio a elas. Aspecto positivo esse que está na mensagem de Jesus Cristo de forma clara. Mensagem que muito provavelmente ele quis transmitir para seus discípulos. E, acima de tudo isso, é a oportunidade também de anunciar o Evangelho de Cristo. E após essa admoestação, Cristo segue com suas palavras dizendo: Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem.
Aqui está uma palavra de grande consolo para todos nós. Nós não precisamos nos afligir em como devemos responder aos que se opõem à nossa fé ou que nos desafiam em meio a tempos de perseguição e aflição que nós podemos passar. Deus nos proverá a sabedoria necessária para que respondamos de forma tão certeira que não haverá como resistirem contra nós. Que palavra reconfortante! Devido ao cenário político e social em que nós vivemos em nosso país, bem como acontece no resto do mundo, nós não temos como mensurar por quanto tempo nós teremos liberdade para proclamar o Evangelho como a liberdade que nós temos hoje em dia. É uma preocupação lícita, sim, mas não precisamos nos deixar atribular com isso. Tampouco praticar qualquer ato de revolução que vá de encontro a essas possíveis proibições. Pois Deus estará nos sustentando, independentemente do que houver. Deus cuida de nós e nos capacita para dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias que nos aguardam no futuro. A salvação para aqueles que estão em Cristo é uma questão apenas de tempo. Não devemos ser omissos como cidadãos, sem sombra de dúvida, mas o mais importante em nossa vida não diz respeito às coisas desse mundo. O mundo, ele jaz no maligno. Porém, Deus é o Senhor da nossa história, é o Senhor de toda a história. Ainda que o mundo inteiro à nossa volta esmoreça, se o nosso viver é Cristo, certamente até a morte nos será lucro. As estruturas podem ruir, os corpos podem perecer, porém a palavra de Deus permanecerá para sempre. O que Ele prometeu, diferentemente do que qualquer ser humano promete, o que Ele promete nós podemos confiar com todas as nossas forças, porque certamente Deus irá cumprir. Como nos diz a sua palavra no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Como nos afirma um ditado popular, não existe nada que esteja tão ruim a ponto que não possa piorar. E o tamanho do sofrimento que irá ocorrer aumenta quando Jesus ele diz, a partir do versículo 16, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Faço aqui uma pergunta provocativa para nós refletirmos, para nós pensarmos um pouco. Talvez até tenhamos ouvido já questionamentos parecidos como este que eu trarei. Será que vale a pena permanecer crendo em Cristo, mesmo passando por tanto sofrimento e luta por causa de nossa fé nele? Se o futuro será tão difícil assim de suportar, o que faz com que vale a pena insistir na fé cristã? O que faz com que a fé cristã não seja apenas motivo de chacota ou de vergonha? É para este valor que Jesus Cristo aponta em suas palavras. Palavras que estão nos 2 últimos versículos que lemos há pouco. No versículo 18, Jesus nos diz: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Um pequeno aspecto que é preciso levar em conta. Quando Jesus diz que não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, ele não diz isso de forma literal, querendo dizer que seremos livrados do sofrimento ou da morte de nosso corpo. Jesus tinha acabado de afirmar o contrário para os seus discípulos, que iriam passar por sofrimento e iriam até morrer em nome de Cristo. Em João 16, versículo 33, Jesus também afirma: no mundo tereis aflições. Nós também não seremos livres dos sofrimentos, dos mais diversos que nós podemos imaginar, menos ainda na morte física. O que Jesus afirma no versículo 18 diz respeito a um provérbio que aponta para o cuidado de Deus. Em outras palavras, não importa que tipo de adversidade nos aguarda no futuro, seremos cuidados por Deus. Mais importante do que tudo, nós seremos salvos para toda a eternidade. A frase final de Cristo, no versículo 19, nos diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. No seu sentido original do grego, a expressão que é traduzida por ganhareis significa
levar para algo ou resultar em algo. Essa expressão grega diz respeito a uma expressão idiomática que traz o sentido de um acontecimento momentâneo, o qual trará um resultado futuro. Outra passagem bíblica que usa essa mesma expressão no grego é a de Filipenses 1, versículo 19, onde o apóstolo Paulo, em meio à sua prisão, se alegra com a proclamação do Evangelho e declara sua permanência nessa fé, com a certeza de que será liberto por essa mesma fé e proclamação do Evangelho de Cristo, independentemente de seu futuro terreno. É para essa alegria em meio ao sofrimento que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e que Jesus também chama a nossa atenção aqui. Se estamos firmados na palavra de Deus e por intermédio dela cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos sim motivo suficiente para nos alegrarmos, independentemente de que situação vivemos em nossa vida. Como a palavra do Senhor nos afirma, a alegria do Senhor é a nossa força. Para concluir, eu reforço para todos nós que podemos nos alegrar em qualquer situação em que estivermos, tanto por nossa fé quanto por nossa esperança pelo que há de vir. E ambos os motivos têm na cruz. Tem em Cristo como o seu centro. Tal fé e tal esperança vêm desde o Antigo Testamento, como nos mostra as palavras do livro de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Palavras de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. É na palavra de Deus que podemos firmar nossa fé sem moderação, e é nessa mesma palavra que nos dá a esperança e nos faz perseverar na espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus também nos afirma através da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem e virá não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Assim, podemos ter a certeza de que sempre encontraremos graça em meio ao juízo. As catástrofes e aflições pronunciadas por Cristo são sinais que apontam para o fim, mas não são o nosso fim. E para os perseverantes nesse sofrimento, o qual sofrem em nome dele, jamais será o fim, pois nossa perseverança resultará nas bênçãos da salvação e vida eternas, as quais já se manifestam na provisão que Deus deu e continuará nos dando em meio a quaisquer desses iminentes sofrimentos. É pela fé em Jesus Cristo que nós vivemos e viveremos com Ele eternamente. Que essa palavra possa nos animar e impulsionar para que não nos deixemos esmorecer, independentemente do que o futuro tem preparado para nós neste momento. Que não esqueçamos e que possamos guardar em nosso coração a verdade imutável de que absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir essa mensagem. E eu quero deixar um versículo bíblico para cada um de vocês, que está lá em Mateus, capítulo 7 e 24, que diz o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e põe em prática, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que essa palavra que recebemos hoje, podemos ao longo da nossa semana pôr em prática. Receba agora a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.